Superação. O casamento é sempre uma experiência de crescimento. Qualquer relacionamento amoroso, ele chega até nós e por isso que nos encanta, porque ele nos confronta com a nossa própria sombra. Faz com que a gente olhe aquilo que nos incomoda, aquilo que a gente ainda não desenvolveu, e isso se mostra muito mais ativo no relacionamento com o outro. E são sobre estes temas que o dorama Está Tudo Bem Ser Normal, ele traz pra gente de uma forma super interessante. Esta foi a minha primeira experiência com o seriado coreano, indicação de um paciente. Quando o paciente me indica algo, eu como uma boa raiz junguiana, eu vou lá checar para ver o que é que tem de informação ali e eu me surpreendi porque é um seriado com muito conteúdo, com muita informação, diversos elementos aparecendo ao mesmo tempo e estamos aqui para analisar algum deles, porque afinal de contas tem muito conteúdo e a gente precisaria de muitos vídeos só para falar sobre esse seriado. Mas aqui eu vou trazer os elementos centrais, os elementos mais importantes, coisas fundamentais, inclusive com análise junguianas dos contos que aparecem também no seriado. Então vamos lá ao nosso vídeo desta semana. Tudo bem não está normal, inclusive eu tenho uma dúvida se a tradução seria verdadeiramente essa ou se seria tudo bem não estar bem, né? Existe essa outra possibilidade. Conta a história de um casal que se encontra após muitos anos, afinal de contas eles tinham uma experiência infantil ali muito interessante que vai sendo revelado ao longo de todo o trajeto do seriado. E conta a história de um jovem muito traumatizado com a experiência da perda da mãe através de um assassinato do qual o seu irmão assistiu, seu irmão que apresenta autismo, e a partir daí são duas crianças que vão ter que sobreviver à vida e carregam todas as dificuldades dessa existência sem adultos por perto e eles sobrevivendo. E que ele se apaixona por uma pessoa que apresenta um traço de personalidade antissocial, né? E é muito importante, a gente vai falar já já sobre isso, porque a gente vai entender um pouquinho também sobre este transtorno e os níveis, né? Então já comentamos sobre esses elementos. Então a história, e o mais interessante dessa história, principalmente para mim como psicólogo, é que grande parte do enredo dela se dá no hospital psiquiátrico. Então, você lida com histórias que envolvem borderlines, bipolares, autistas, depressão. Então, existem várias histórias acontecendo ao mesmo tempo, né? Pessoas que tiveram a sua vida, os seus dramas da vida que eles estão tentando superar, pessoas que perderam filhos, pessoas que vieram de guerra. Então, são inúmeras experiências que vão ocorrendo de forma concomitante. Porque é assim que acontece na vida. E eu acho que a coisa mais interessante deste seriado é o fato de que ele mostra que todo mundo tem algum drama. Porque por mais que eles estivessem lidando muitas vezes com pacientes, se você observa com cuidado, as pessoas também que não são pacientes também estão lidando com seus dramas. O diretor, o casal, tantas pessoas ali dentro, né? Os funcionários, todo mundo está lidando com as suas próprias dificuldades. É o que na psicologia junguiana, Jung vai chamar isso de sombra. Todos nós temos elementos sombrios dentro da gente. A sombra é um termo muito similar ao conceito de inconsciente pessoal em Freud, né? Na verdade, não só inconsciente pessoal, mas também inconsciente coletivo em Jung. Ou seja, é tudo aquilo que vem de dentro da gente que a gente ainda não sabe lidar. São os nossos traumas, são as nossas dificuldades, são os elementos da minha personalidade que eu ainda não adquiri, no sentido de que eu ainda não integrei a minha consciência, e aí eu sofro, eu não sei como é que eu lido com a vida. Todo mundo está passando pelas mesmas dificuldades. E aí vem o ponto central. Um relacionamento amoroso é o encontro de dois sofrimentos. É o encontro de duas almas que estão em processo de desenvolvimento. São duas pessoas que estão querendo aprender a ser melhores, que se juntam na esperança de que juntos eles vão poder vencer algumas batalhas. Essa é a grande esperança de um relacionamento. Portanto, não se desenvolver em uma relação é algo extremamente perigoso, porque
O outro fica esperando um apoio, um suporte que a gente consiga construir juntos. E se a gente não consegue sobreviver aos nossos dramas, aos nossos traumas, nós ficamos presos ao passado. E estes são alguns dos temas que aparecem com frequência no seriado. Muitas pessoas presas às histórias que elas não conseguiram superar, aos dramas que elas não conseguiram superar, às perdas que elas não conseguiram superar. Então a experiência amorosa é uma experiência muito rica, mas inevitavelmente é uma experiência muito difícil. Porque é muito bonito as pessoas falarem do amor, né? O casamento, o amor, o relacionamento, que coisa muito bonita. Mas essa beleza ela ocorre baseado no sofrimento, nas superações, nos encontros e desencontros. É por isso que os confrontos eles passam a ser fundamentais. E aí a gente entra um pouco no personagem, né, no jovem. Né? O jovem ele traz muito isso, essa coisa dessa dificuldade de confrontar. Os primeiros episódios, e são longos episódios, é ele sempre muito sofrido, com muita mágoa da sua infância, com muita mágoa da sua mãe, com muita mágoa inclusive do seu irmão, que há uma relação ambígua do qual eu amo, mas ao mesmo tempo eu sofro, porque eu tenho que carregar essa cruz. E nesse processo ele vai aprendendo então a confrontar a si mesmo, principalmente na experiência amorosa, que é ele é obrigado a falar, ele é obrigado a brigar, ele é obrigado a se posicionar. Porque se a gente não se posiciona na nossa vida, a gente sucumbe a essa experiência. A gente se afunda, a vida vai ficando uma experiência muito vazia. E da mesma forma que ele está passando pelos lutos dele, pelas guerras dele, ela também está passando pelas mesmas dificuldades. Então vamos aproveitar e falar um pouquinho dela também. Então ela também está passando pelas lutas dela. E o seriado traz como se fosse uma personagem que apresenta o transtorno de personalidade antissocial. E como tudo na mente, como todos esses quadros de transtornos, possui gradações, ele possui níveis. O transtorno de personalidade antissocial, ele é vulgarmente chamado de sociopata ou psicopata. É muito associado àquelas pessoas que cometem assassinatos em série, mas aquilo ali são quadros muito graves. O transtorno de personalidade antissocial, ele tem um traço genético, ele tem uma característica meio que veio com a pessoa. Você não ensina uma pessoa a ser daquela forma. Você pode ensinar uma pessoa a ser muito ruim, né? Todos nós podemos aprender isso. Mas o transtorno, as categorias que configuram o transtorno, tem uma base genética associada com a relação com o ambiente. E ela teve um ambiente muito perigoso. Tanto que no começo do seriado, ela se apresenta muito mais impulsiva e muito mais agressiva. Porque essas são as marcas do sofrimento. Todas as pessoas que passaram por muito sofrimento, elas ocorrem justamente no que o seriado mostra. Ou elas se tornam muito passivas, que é o caso do jovem, ou elas se tornam muito agressivas, como é o caso da outra jovem. E o mais interessante é que Jung traz o conceito da união dos opostos. Quando a gente se apaixona pelo outro, eu me apaixono pelos aspectos luminosos, eu me apaixono pelos aspectos positivos, aquilo que me impulsiona, mas eu também me apaixono pelas dores, pelos complexos, por aquilo que eu não consegui resolver. Então a unus opositório, né, a união dos opostos, né, ela vem justamente dessa busca, porque eu estou muito frágil, então eu preciso de alguém mais forte. E eu sou uma pessoa muito forte, muito fria, e eu preciso de alguém mais carinhoso comigo, alguém que cuide, o cuidador, ele carrega o arquétipo do cuidador, aquele que cuida de todos. Então eles se encontram nesse processo. E na experiência amorosa, a gente se encontra muito assim, pelas nossas fragilidades, pelas nossas dificuldades. Quanto mais jovem a gente é, maior a tendência da gente se apaixonar pelos nossos traumas. E a gente vai então vivendo essas experiências, na esperança de que lá na frente a gente cresça. E aí a gente inclusive passa a esperar um outro relacionamento, porque isso no seriado também acontece, isso eu achei muito interessante. O seriado não caiu naquela coisa de, está tudo bem, agora ele vai cuidar dela a vida inteira. Não. Principalmente no período ali, se você assistiu e chegou ao final do seriado, no momento que eles vão fazer a viagem com a van, que ele vai beber porque ele ficou triste, porque naquele momento tinham dito para ele que não iam realizar o prazer dele, ele ficou chateado.
Então, por mais que ele estivesse no relacionamento com uma pessoa fria, ele, a partir daquele momento, ele também quer ser cuidado. E aquele relacionamento só vai ter uma experiência, só terá uma experiência melhor se ela aprender a cuidar, que é o que aparece no seriado. Da mesma forma que ele também precisa sair desse lugar de cuidador excessivo do outro, para que ele também precise ser cuidado. Ou seja, o casal, ele inicia, ele parte através dos sofrimentos, mas a partir do momento que a gente cresce, o relacionamento ele vai mudando de forma, ele vai mudando de jeito. É justamente por isso que quando um processo, um casamento, apenas um vai fazendo terapia, isso é muito arriscado. Porque um faz terapia, mas o outro fica para trás. Um se desenvolve, e aí quando eu me desenvolvo, eu já não quero mais aquele relacionamento antigo, eu quero um novo relacionamento. Então é muito importante que o casal, ele dialogue, ele se confronte, que é o que acontece no seriado. Eles vão brigando, eles vão lutando, e nessas lutas é que o casal vai tendo a chance de confrontar os seus medos, confrontar as suas dificuldades e ir superando. E uma outra coisa muito bela desse seriado é que o seriado sempre traz muito contos associados. Né? E a gente poderia fazer uma tese de doutorado para analisar cada um daqueles contos, que são contos interessantíssimos. Né? E o mais interessante é que são todos contos muito sofridos. A análise que ela faz, inclusive quando ela vai no hospital psiquiátrico falar sobre contos, são análises duras. Porque essa é a realidade dos contos. Se você pegar a história de Chapeuzinho Vermelho, né? Chapeuzinho Vermelho na história original não existe caçador. Então não existe esse resgate. No conto da Gata Borralheira, o conto alemão da Gata Borralheira, não sei se vocês lembram, né? Aquele momento da jovem que ela se relaciona com as primas e com a tia Má, né? E que vai colocando ela sempre para lavar e limpar as coisas, e ela se apaixona pelo príncipe, a questão do sapatinho de cristal. Na versão original, quando o príncipe tenta colocar o sapatinho no pé das primas, elas cortam os dedos delas e enfaixam para que ele não veja o sangue. Olha como é difícil, olha como são experiências duras, né? Porque estamos falando de um período de uma Europa antiga. Né? Então eram experiências muito duras, de experiências muitas vezes de abuso, de maus tratos, de poucas experiências de cuidado social. As pessoas sofreram muito, como as pessoas continuam sofrendo muito. E o mais interessante é que os contos delas são contos muito duros e as crianças gostam, todo mundo gosta. São best-sellers. Porque está falando do processo de desenvolvimento. E o processo de desenvolvimento não é bonito, não é fácil. Não adianta eu dizer para as crianças que está tudo bem e vai ficar tudo bem, porque na sala dela vai ter um coleguinha que vai perseguir. Porque na sociedade ela vai ter que lidar com muitas dificuldades. Então eu não posso dizer que casamento é uma experiência fácil, relacionamento é uma experiência fácil, porque se você já se relacionou, você já sofreu. Essa é a maior verdade da vida amorosa. Se você já se apaixonou, você já sofreu pela paixão. Você sofre, você confronta as suas próprias limitações, você confronta as limitações do outro. Há gritos, angústias, isolamentos. E ao longo desses isolamentos é que a gente vai aprendendo a tentar superar, assim como nos contos. A gente tenta superar as nossas dificuldades, aí eles também vão tentando superar as suas próprias dificuldades. Então a bruxa pegou a alma dele conforme eles tinham combinado. Lembranças dolorosas. Lembranças de grandes arrependimentos. Lembranças de magoar os outros e ser magoado. Lembranças de ser abandonado. Somente aqueles com tais lembranças enterradas em seus corações podem se tornar mais fortes, mais apaixonados. Superar as suas próprias dificuldades. A gente vai tentando deixar de ser aquele menino zumbi, que é aquele sujeito sem vida, que só faz levantar, comer, mas que não tem alma. Então esse seriado é um convite à alma, só que a alma real. Não é essa alma fantasiosa desse tempo tão infantil que a gente vive, que vai dizendo de que não, relacionamento é amor, como se amor fosse uma experiência fácil.
Amor é drama, amor é confronto, amor é crescimento, amor é alegria, amor é prazer, amor é decepção. Então, viver a experiência amorosa é viver todas essas experiências dramáticas. E se a gente ficar acreditando que a experiência amorosa é apenas uma experiência de prazer e felicidade, a gente vai decepcionar e a gente não vai ficar 2 minutos em nenhum relacionamento. Porque para a gente crescer, a gente precisa aprender a superar dramas. Então fica aí o convite a essa análise desse seriado que para mim foi tão interessante, foi surpreendente. Espero que vocês gostem. Eu gostaria que vocês falassem aqui qual foi a parte que mais te chamou a atenção do seriado, qual é o personagem, ou qual é a cena que você mais se interessa, e vamos bater um papo sobre isso. Então eu sou o Dr. Vinícius Farani, psicólogo. Seja bem-vindo ao nosso canal. Lembrando que eu também tenho já um livro publicado, em breve estarei lançando o meu segundo livro, mas tenho já um livro publicado que eu vou deixar o link aqui embaixo, caso você queira ter acesso. E se você é profissional da área da psicologia ou da terapia, que atende casal, eu tenho um curso Entendendo os Relacionamentos na Contemporaneidade, que tem muito conteúdo para você adquirir e entender toda a estrutura base de um relacionamento. Então espero que você tenha gostado e nos vemos no nosso próximo vídeo.